Band Esporte está começando o nosso Linha de Passe. Não teremos 100% Brasil nas decisões sul-americanas, porque o Racing acaba de eliminar o Corinthians. Vitória de virada, construída ainda no primeiro tempo por 2-1. A gente vai debater aqui o que aconteceu com o Corinthians. Começou o jogo muito bem. Parecia que as coisas iam caminhar para o Timão, mas o Racing rapidamente virou o jogo. E aí, no segundo tempo, o Corinthians ficou devendo. Por isso que todo o segundo tempo, né? Aliás, o jogo contra o Racing, coisas parecidas do primeiro jogo para esse segundo jogo também, principalmente na queda de rendimento do Corinthians. Claro, características diferentes de jogo. O Corinthians precisava do gol no segundo tempo, mas também uma queda de rendimento preocupante. E sobra para o Corinthians agora apenas a luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, já que, sem poder ir até a final da Sul-Americana, está fora da Libertadores, está fora da Copa do Brasil, de uma possível Recopa. Tristeza para os corintianos, mas alegria para o torcedor do Racing, porque o Racing, depois de muito tempo, mais de 3 décadas, chega a uma decisão sul-americana. Era o jogo da vida, um peso enorme, uma grande importância, e por isso o torcedor lotou El Cilindro e fez essa festa maravilhosa. Parabéns às torcidas aí essa semana do River, do Racing hoje, torcida também do Lanús. Foi bem pra caramba, num estádio menor também. Fizeram festas lindas, torcida do Peñarol, que realmente são vitoriosas. Independentemente se o time classificou ou não, essas torcidas são muito vitoriosas. André Kfouri, boa noite pra você. Parecia que ia dar pro Timão, mas não conseguiu. O Racing estar na decisão. Boa noite, William. Boa noite, amigos. Uma ótima noite a todos que acompanham a Linha de Passe. O Corinthians começou o jogo muito bem, uma postura agressiva. Foi dono das ações, as principais, ali na primeira parte do jogo, os primeiros 15, 20 minutos. No lance do gol, aconteceu quase que uma repetição do que a gente viu em Itaquera no primeiro gol do Corinthians também, que é o Memphis Depay se virando no meio de vários marcadores para encontrar um passe para o Yuri Alberto. E o goleiro do Racing ajudou muito, né, a tarefa do atacante do Corinthians, porque o Yuri Alberto estava praticamente sem ângulo. E o Corinthians se colocou numa posição com o seu mérito por causa daquilo que fez de bom no início do jogo, muito privilegiada em relação à classificação. Pouco depois disso, o Garro perdeu o gol em outra bola enfiada pelo Depay, que é um jogador que, quando está em campo e com gás, com tempo para pensar, ele faz diferença mesmo. Assim no primeiro jogo também. Também. E o Garro, que é um jogador do qual a torcida do Corinthians está acostumado a ver coisas boas e boas decisões, passes decisivos, gols. Sim. Teve o segundo gol aos seus pés e não conseguiu finalizar da maneira que ele queria, e o goleiro do Racing defendeu. À medida que o tempo foi passando, o Racing, depois de um momento em que claramente sentiu nervosismo por causa do gol, teve o lance do pênalti, é indiscutível, e o Corinthians fraquejou logo depois do empate. E aí, numa jogada em que eu entendo que todo o time do Corinthians falhou, não só o sistema defensivo, uma jogada muito rápida, o Quinteiro saiu na cara de novo e fez o segundo gol do Racing. A partir daí, foi um jogo em que o Corinthians teria que ser muito melhor na adversidade do que vem sendo. Não é característica do time do Corinthians lidar bem com essas situações. O treinador, de novo, não ajudou. Demorou para tirar o Charles do jogo. Depois, a cada substituição, reestruturou o desenho do time do Corinthians. Não é uma equipe formada assim para passar por tantas modificações dentro do mesmo jogo e conseguir sustentar a competitividade, conseguir sustentar a criatividade e movimentos ofensivos. O Corinthians não teve essa capacidade. E durante o segundo tempo em que o Racing se posicionou para punir os erros do Corinthians, esses erros aconteceram. Mas o Racing não precisou, né? Porque o resultado já era dele, e essa festa que a gente está vendo é merecida, porque é a festa do melhor time. O Racing não é um baita time de futebol, o Racing não é uma equipe que brilha, que joga com requintes táticos ou técnicos, mas do ponto de vista da organização e da necessidade de competir, foi melhor que o Corinthians nas duas partidas. Já se a gente pensar nos 180 minutos, né, o Corinthians esteve à frente do placar em Itaquera. O Corinthians esteve à frente do placar de novo. Aliás, teve 2 vezes à frente do placar em Itaquera. Uma terceira vez hoje. E foi punido pela incompetência. A gente pode falar se foi o treinador, o André já levantou a questão, se foi problema realmente das suas individualidades.
mas não dá para você, numa decisão de 180 minutos, ficar 3 vezes à frente do placar e ceder espaço, ceder oportunidades para o adversário, né? Tudo bem? Tudo bem, William? Boa noite aos companheiros. Pois é, eu acho que, assim, primeiro que o que mais me surpreendeu no roteiro todo desses 180 minutos foram os 20, 25 minutos iniciais hoje, né? E não porque eu não acho que o Corinthians seja capaz de fazer o que fez nos 20, 25 minutos iniciais. É que, assim, se eu olhasse para os dois jogos, eu diria, o momento mais improvável para o Corinthians fazer aquilo seria o começo do jogo contra o Racing na Argentina. Porque, cara, em geral, esses jogos com esses ambientes, eles, assim, muitas vezes os times da casa, eles são levados pelo ambiente. A gente viu o que fez o River, né? Não conseguiu fazer o gol, mas teve seu melhor momento naquele começo de jogo embalado pela torcida, o próprio Peñarol contra o Botafogo. Então, assim, para mim era o momento mais improvável era o Corinthians começar o jogo de hoje como começou. E começou muito bem. A gente está vendo aí os lances do Corinthians. Aí já é a chance do Garro, que poderia talvez ter, não vou dizer matado o confronto, mas ia deixar o Racing numa situação muito complicada, até mesmo do ponto de vista anímico, né? De acreditar em buscar os 2 gols ou fazer 3 para tentar virar. Então, era só tocar no Yuri Alberto. Exato. O Corinthians começa muito bem. O Depay, né, dá 2 ou 3 passes para gol ali, perfeitos já no primeiro tempo. Um deles acaba não chegando no Yuri. O outro, o Yuri, consegue finalizar com maestria, né? Uma baita finalização. Ele foi muito bem no lance. E depois o gol que o Garro perdeu. Na hora que sai esse pênalti, vamos falar a verdade. Ok, o Racing já tinha mais a bola, já estava ficando mais no campo de ataque, mas não tinha criado absolutamente nada, né? Não mesmo. O Hugo tinha pego uma bola ali chutada de fora da área. E aí, depois do gol, né, o Racing bota uma pressão. Aí vem de novo a questão da empolgação, do clima e tudo mais. O Racing faz 2-1 e optou o time da casa por se defender no segundo tempo. Porque a verdade é que o Corinthians teve, no segundo tempo, 70% de posse de bola. Não conseguiu finalizar uma vez sequer no gol. Aí acho que tem muito a ver com o que o André falou também, né? Não é um time que está preparado, que está pronto para fazer mudanças, para tentar alternativas ali. Acho que, olhando para as substituições, não tem nenhuma substituição absurda, né, do ponto de vista do que você tenta. Quer dizer, ele colocou o time mais para frente, com mais capacidade criativa, com mais capacidade de atacar, mas não conseguiu atacar de fato, não conseguiu criar sequer uma chance de grande perigo no segundo tempo, e aí ficou difícil. Mas eu tô com o André, assim, passou para mim o melhor time, até tendo feito vários jogos do Racing na Sul-Americana, me parecia desde o início do confronto que o Racing era o favorito, acabou passando para mim o favorito, não que o Corinthians não tenha tido possibilidade, mas eu acho que o Racing hoje é mais forte. Já já a gente vai acionar o Mário Marro, o Vitor Birner também lá no Ercilindro, tem o Ramon Dias, a gente vai ouvir o treinador do Corinthians também. E queria te ouvir também, Pedro, porque o André já levantou a bola aqui, ó. Uma derrota, uma eliminação que passa ali pelo Ramon. Quero te ouvir sobre isso. Tudo bem, Pedrão? Tudo bem, William. Um abração a você, André, Jean, que há pouco o Marra, que estava na transmissão, e o Birne, que estava com a gente durante a programação aqui também com a gente, a Fã do Esporte. É inevitável, né? E o Ramon vai ter que responder porque ele topou colar na testa dele muita coisa que ele falou na última coletiva. Não sei se num desespero, numa de, sabe, tentar animar com palavras, mas ele vai precisar responder. Perdeu pro Racing, né? Pelo que prometeu. E não foi a primeira vez, não foi a falado. Não foi a primeira vez. Tinha sido a primeira vez. Foi um lapso. Agora, vai doer mais ao torcedor corintiano, porque, apesar do que o Jean falou, eu estou de acordo, a gente acompanhava, por exemplo, a última fase, as quartas de final, o Racing teve atuação, para mim, até muito superior. E não digo nem pela goleada do segundo jogo, até mesmo quando jogou fora de casa contra o Atlético e perdeu, teve atuação superior. Viu um Racing com dinâmicas ofensivas mais estabelecidas e melhores do que no primeiro jogo contra o Corinthians, do que hoje. Então, vai doer mais porque esse Racing não foi um grande time hoje. Esse Racing não foi um grande time hoje. O jogo se apresentou de uma forma que talvez nem os corintianos mais entusiasmados imaginassem. O Corinthians teve a bola do jogo para fazer o segundo gol. E não é que foi azar, fatalidade. Foi uma decisão que o Garro, sempre muito inteligente, o Yuri, ele passa de uma maneira assim, uma visão clara, uma visão aberta, não tinha jogador na frente, era o Yuri o gol e o Garro escolhe finalizar. Tem uma boa atuação do Memphis, tem uma boa atuação do Yuri, tem uma boa combinação, tem um controle de jogo, que eu acho que era mais difícil. Eu, por exemplo, e a gente no debate ao longo de todo dia, não se falou muito do Corinthians controlando o jogo. O Corinthians controlava o jogo até o primeiro gol do Racing. O Racing, você tira a virada e é num espaço muito curto,
tem a questão do cruzamento, que chega ali pela esquerda, chega muito mais na base do abafa do tem que chegar do que uma criação, e uma reposição de lateral rápida. A bola estava por ali, o Gandula sabe, nada além disso. Então, nada além disso, e o controle que o Corinthians teve até tomar o gol de empate, vai doer mais, porque talvez se imaginasse o cenário de pênalti, Racing melhor, não resistir à pressão do cilindro, um time superior até aqui, um Corinthians que vem cambaleando desde janeiro. Se imaginou tudo isso, mas talvez não se imaginasse tanto controle até tomar um empate. Então, vai doer. Foi muito controle, foi chance, podia ter matado um segundo inteiro de um Racing que não queria jogar, aí você para e traz para isso. E o Corinthians não sabia jogar. O Racing não queria jogar e o Corinthians não sabia jogar. Então, foi muito campo dado, foi muita oportunidade dada, foram muitos cenários que se abriram para chegar agora no final e falar, o Corinthians não conseguiu. Não é que o Racing teve um primor de pressão, de sustentação, de segurança. Não, o Corinthians não conseguiu. O jogo se abriu ao Corinthians. E talvez isso vai doer mais. Escutar o Ramon, que falou demais, lamber as feridas. Porque se a gente já está falando aqui há 2 meses ou pouco mais que isso, que o que interessa é o brasileiro, imagina agora. Agora mais do que nunca. Eu vou acionar já o Marra e o Birner, mas antes vamos ouvir aí o Romero, vamos ouvir o Yuri Alberto e vamos ouvir também o Hugo Neneca. Vamos lá. Cara, é verdade que a gente queria ganhar esse título, né? Deixar esse título inédito para a nossa torcida, para o clube, deixar o nosso nome marcado, né? De ser o primeiro grupo de ganhar esse título. Mas a gente tentou, fez tudo para conquistar essa classificação para a final. Mas é futebol, a gente começou bem o jogo, aí depois a gente ficou totalmente desconcentrado, a gente não voltou a ser o mesmo time e a gente saiu eliminado. É um aprendizado, né? A gente tem finais agora para frente e tomara que a gente consiga levar isso como aprendizado e na segunda-feira, como falei, temos uma final importante para sair dessa situação incômoda no Campeonato Brasileiro. A gente tem que corrigir o que aconteceu, ver no vídeo, ver o que aconteceu de errado, ver o que aconteceu de certo. Para a gente evoluir nisso, não podemos falhar, não podemos errar nesse momento do jogo, nesse tipo de jogo. A gente não pode dar nenhum tipo de brecha. E a gente deu, infelizmente, e eles foram felizes em fazer os gols. Acho que o lance do pênalti é um pouco duvidoso, uma mão no chão. A arbitragem hoje estava um pouco caseira, mas isso não define o jogo. A gente teve a oportunidade de fazer o jogo, a gente fez o primeiro gol, a gente teve a oportunidade de fazer o segundo. E nesse tipo de jogo a gente não pode falhar. Infelizmente nós falhamos e a consequência disso, infelizmente, é uma desclassificação. Mas é levantar a cabeça e seguir em frente para honrar a camisa que a gente está vestindo. Honrar esse clube que é gigantesco, para que a gente possa voltar a disputar jogos como esse, disputar competições como essa. E a gente deixar o Corinthians onde ele merece, que é na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Mas agora é seguir em frente, esfriar a cabeça e colocar os erros, acertar o que foi errado e seguir em frente. É isso. É muito ruim, né? A gente estava tão perto de estar na grande final, que para nós era a premiação gigantesca do ano que a gente teve. Foi palpável, estava nas nossas mãos, infelizmente, ali por uma desatenção. É difícil, cara, é difícil. É difícil, mas a gente vai ter que trabalhar bastante. A gente tem poucos dias, tem poucos jogos para até acabar a temporada. E temos que acabar bem, cara. Temos que acabar bem. A gente tinha 2 sonhos na nossa mão. Infelizmente, escaparam. E agora é continuar trabalhando. Se Deus quiser, a gente vai manter o Corinthians na Série A do Brasileiro. E o que fazer para não deixar essas eliminações abalarem vocês nesse objetivo tão importante do Campeonato Brasileiro? Cara, amanhã já muda a chave. Claro que hoje a gente tá sofrendo. Vai ser uma noite difícil para nós. Mas amanhã a gente, por mais difícil que seja, vai ser difícil pra caramba, mas a gente tem que virar essa chave, que o próximo jogo é o grande clássico, em casa, com a nossa torcida, então tá sendo difícil, mas a gente vai virar essa chave, se Deus quiser, junto à nossa torcida, na nossa casa, a gente vai começar a enganchar grandes vitórias no Brasileiro. E precisa mais do que nunca. Vamos para a Argentina, com Vitor Birner, que é praticamente um filho desse país, né? É brincadeira. A relação do Vitor Birner com o futebol argentino que não sai do ar hoje. Transcendental. E não sai, exatamente. E Mário Marra, nossa dupla lá já apostos, para a gente bater um papo e entender aí com os dois que estavam em loco, aliás, estão em loco, aonde que o Corinthians perdeu esse jogo. Que momento, que situação, aonde o Corinthians errou para perder uma vantagem que tinha de 1-0 aí no começo do jogo. Boa noite para vocês. Primeiro com o Mário Marra, e o Mário Marra conduz aí com o Vitor Birner.
Vamos lá, William. Prazer estar com você, com os companheiros, com o Fã de Esportes e também com o Vitor Birner aqui. William, eu concordo com o Jean, na verdade o André foi perfeito, né? Assim, na avaliação. Para mim, na soma dos trabalhos, no tempo de trabalho, o Gustavo Costas consegue variar mais o que tem, e quando o Ramon tenta uma variação, fica sempre com a sensação de que a tarefa não foi bem decorada. E vai ter sempre espaço, vai ter sempre dificuldade para fluir. E o jogo não flui naturalmente. E isso é tempo de trabalho ou isso é a qualidade do trabalho, é o dia a dia. E de novo, o Ramon mexeu em todos os jogadores do meio campo, no setor vital. Onde perdeu, a derrota para mim, William, se dá em um número que tem perseguido o Corinthians. 4 dos últimos 9 gols que o Corinthians sofreu saíram do minuto 31 até o intervalo do primeiro tempo. O Corinthians tem tomado muito gol quando parece que o jogo está mais ou menos controlado, e as mexidas no intervalo ajudam a entender por que os gols porque o Corinthians não muda os placares. Porque o intervalo é sempre uma tentativa maluca de corrigir algo ou de achar explicações, e só piora. O Corinthians não finalizou no segundo tempo, já tendo o débito no placar. Vitor Ernesto Birner. Tudo bem, Marra? Boa noite a você, a todos no estúdio, William, André, Jean, Pedro, aos fãs e às fãs do esporte. Eu acho que hoje aconteceu o que vem acontecendo em quase todos os jogos do Corinthians, jogue o time bem ou mal. O Corinthians em algum momento apaga. Aconteceu isso, por exemplo, na melhor atuação do Corinthians em muito tempo, que foi contra o Internacional. O time estava muito bem, pressionando, jogo nas mãos, praticamente ganho, e de repente apagou. Cedeu o empate. O William falava na abertura sobre ter 3 vezes a vantagem no mata-mata contra o Racing decidindo fora de casa. Todas as vezes o Corinthians apagou. E hoje o apagão foi ainda maior. Por quê? Primeiro gol que o Corinthians sofre, primeiro o Corinthians tem que fazer um golaço. Porque o primeiro gol foi um golaço. Né? O André já destacava a jogada do Memphis, a finalização sem espaço. Né? O Arias até podia ter ido um pouco melhor na jogada, mas tem muito mais mérito do time do Corinthians. Porém, quando você tem essa vantagem, você toma um gol de azar, porque eu acho que esse pênalti é um pênalti que o jogador não tem o que fazer com as mãos, e hoje em dia se marca pênalti nesses lances, a gente tá vendo aí. O que o jogador vai fazer com a mão aí? Vai colocar a mão para trás? Vai quebrar o braço. Né? Então é um movimento super natural que a FIFA determinou que termina em pênalti, deu azar, 1-1. Mas o segundo gol que o Corinthians toma, aí pra mim é muita desconcentração. Lateral, o desvio de cabeça livre, e de repente tem um jogador na cara do goleiro. E logo quem, né? E logo quem? O melhor jogador do time. Então essa falta de concentração gerou uma situação difícil para o Corinthians reverter, e aí entrou tudo aquilo que vocês já falaram, que você acaba de citar, Marra. O time tem poucas alternativas, o time ainda não está treinado à altura do seu elenco. Eu até acho que o Ramon, seja qual for o desfecho da temporada, já achava antes, não vai ser o técnico do Corinthians no próximo ano, mas de qualquer forma hoje faltou repertório, porque o Corinthians no segundo tempo contra o Racing muito recuado e que não é consistente na parte defensiva, não conseguiu ameaçar a equipe da casa. E aí, William, só destacando rapidamente também, assim, é claro que o Corinthians jogou contra um outro time, né? E a atmosfera, ela era contagiante, era impressionante, né? É uma noite que o torcedor do Racing aguarda há muitos anos, né? Eram 32 anos sem disputar uma final. E, curiosamente, vai ser de novo uma final contra o Cruzeiro. A mobilização era muito grande, mas ainda assim, com mobilização, com recebimento, o Corinthians fez 1-0. O Corinthians não parecia ter sentido nada disso. Começou a partida muito bem. E quero destacar, a gente até pediu mais cedo aí algumas imagens, e durante o Linha a gente vai mostrar isso, Vitor. O Gustavo Costas, como ele vibra o tempo inteiro e como ele desceu do ônibus. Ele desceu do ônibus, vindo da concentração do Racing, mostrando o tamanho do coração dele envolvido com o Racing. Como ele vibrou já na descida do ônibus. A gente vai mostrar isso daqui a pouco. Um técnico que diz que foi uma tragédia perder para o Banfield com um time alternativo, sem chance de ganhar o Campeonato Argentino no final de semana, porque o time estava totalmente concentrado na Copa Sul-Americana, obviamente vive isso. Impressionante as imagens, né? Sim, sim. A mobilização é muito grande. Não é... Vamos lá, né? Vamos falar um português bem claro. Não é o River, não é o Boca, mas é dos grandes. É um dos 5 grandes. É campeão. Olha lá, esse é o cara, William.
Isso é o técnico. O técnico normalmente é mais comedido. Ele não tem nada disso, não. Ele é o coração do time. Ele é um personagem mítico da história do clube, né? Você destacava, inclusive, na abertura, as fotos que a gente vê quando entra aqui no Ercilindro, tem uma dele, e ele viveu isso intensamente. Para o Racing hoje é uma noite muito especial. Curiosamente, quando o Racing quebrou um longo jejum de títulos de campeonato nacional, campeonato argentino, eram 32 anos sem ganhar. Agora, depois de 32 anos, pode quebrar um jejum também de conquistas sul-americanas. E uma coisa que me chamou a atenção é que no começo do jogo eu vi a partida ao lado do Dimas Copedê, nosso editor-chefe do Linha de Passe, enquanto vocês faziam a transmissão. O Corinthians dominava o jogo e a torcida do Corinthians dominava a arquibancada. Eu até brinquei com o Dimas e falei, olha, estão copando o Ercilindro. Porém, depois do gol, a situação virou e aí o ambiente virou e tudo virou e o Corinthians não teve força para reagir. Pode falar, André. O que eu achei curioso é, numa situação como essa, o tamanho da festa, a magnitude do ambiente criado, uma coisa muito bonita de se ver. Imagino que os companheiros no local tenham se arrepiado, porque isso faz parte dos nossos planos como profissionais, né? Viver ambientes como esse, independentemente de quem está jogando. Sim. Mas o que é normal? É uma equipe que não tem a devida estrutura ainda, porque não teve tempo para isso, e aí tem os erros do comando de campo e do comando de diretoria. Mas o normal é uma equipe sentir isso no início e depois se assentar. Com o Corinthians aconteceu o contrário. Claro. O Corinthians começou o jogo mandando em campo, teve uma chance no primeiro ataque, aquela bola rasteira do Memphis para o Yuri Alberto, que é colocada para escanteio. Pouco tempo depois disso, abre o placar, fica maior ainda no campo, tem a chance do segundo gol, e aí só depois que leva o empate no pênalti bem marcado de acordo com as regras de hoje, nesse caso eu tô de acordo com o que disse o Birner, aí o Corinthians apaga. Então, isso é curioso, porque é claro que é um defeito da formação da equipe, é uma questão de mentalidade, mas se fosse o Corinthians de hoje, esse Corinthians dirigido pelo Ramon, uma equipe frágil, ela já teria sucumbido no início do jogo. Não teria saído na frente. Não teria se colocado em posição de fazer o segundo gol. Mas então... É muito estranho